Boa noite, pessoal. Boa noite, família Amor Exigente. Vamos iniciar mais uma live, mais um momento de aprendizado com esse programa que funciona e dá certo. Já tivemos aqui durante essas 16 semanas. Eu acredito que todo mundo já entendeu o que é o amor exigente. Se você está chegando hoje aqui nas nossas lives, aqui no nosso feed, tem muitas lives com os princípios que vai ajudar a cada um de vocês a entender que programa é esse. Programa de vida, programa de qualidade, programa que nos ajuda a nossa família a ficar mais harmoniosa, a que a gente possa entender os nossos papéis, papel de pai, papel de mãe, papel de pessoa. Então, o Amor Exigente vai nos dar esse direcionamento. E hoje, uma live especial, uma live de presente. Hoje vamos ter um convidado muito especial. Ele sempre nos recebe nos seus programas, né, na rádio, na CBN. E hoje nós vamos recebê-lo, hoje aqui. Ele já está aqui. Eu já vou convidar o meu amigo. Aê! Ele está entrando. Sejam muito bem-vindos, quem está chegando aqui agora. Saudações da família Amor Exigente. Deixa só a conexão e aí se fazendo. Acho que o Laerte já deve estar me ouvindo, mas aí a conexão está se preparando, né? Mestre Marciano, vamos fazer uma parceria com aulas de capoeira? Vamos sim. Entra em contato lá com a gente no direct que a gente conversa. Eu nem sei como isso vai funcionar, tá, mestre? Mas pode funcionar, né? A gente tem alguns projetos aí que pode ser que dê certo. Beth, minha amiga, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver o que aconteceu, tá? Acho que o Laerte está lá se organizando. Não sei se é a minha conexão. Vocês estão me ouvindo bem, né? Me vendo bem, me ouvindo bem. Tá tudo certo? Diz aí nos comentários se tá tudo certo. Porque é só o tempo do nosso amigo se conectar. Me avise se está tudo bem. E se alguém puder, Ivanildo está aí também, entre. Mas aí agora ele está no celular e não vai atender. Eu acho que a conexão é assim mesmo, né, pessoal? Exatamente isso. Quem está acostumado nessa nova forma da gente se encontrar e falar das nossas... daquilo que a gente tem para falar, né? Para um grande número de pessoas, acontece isso, né? A internet ouvindo bem, vendo bem. Então é o meu amigo Laerte que está aguardando a conexão dele, tá? Hoje nós vamos, esperar que o Laerte falar, nós vamos falar hoje, de uma maneira geral, desse programa do Amor Exigente, sob a perspectiva, sob o olhar de um terapeuta de família. Um terapeuta de família que conhece o nosso programa. Um parceiro, uma pessoa que está sempre nos ajudando, sempre nos recebendo nos programas dele lá na CBN. E agora, nesse momento, ele está organizando os programas dele através de podcast. Então, tem já vários podcasts aí do Amor Exigente, que a gente preparou aí junto com ele, e ele já divulgou. Então, acho que na CBN é programa Conversando com Família, vocês vão encontrar, tá bom? Não sei o que está acontecendo aqui com o Laerte. Eu não sei se ele vai tentar de novo. Eu vou tirar ele aqui e vou tentar conectar de novo, tá? Vamos lá. Laerte, meu amigo, eu vou te conectar de novo, tá? Ele entra já aqui. Vamos lá de novo. Aguardando. O bom é que depois fica gravado, tá? No salva a live lá no feed. Olha ele! Agora deu, né? Já falei muito de você. Olá, Erte. É a conexão aí. Eu não sei se o lugar que você tá
É um lugar onde a sua internet fica assim, topada, né? Porque às vezes tem isso, dependendo do lugar da casa, a gente não tem uma boa conexão. Isso. Ok. Agora, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu não sei se você vai lembrar, mas deixa eu perguntar aqui. Como vai você? Cada dia melhor. Cada dia melhor. Como é que não ia responder, né, Laerte? Tão parceiro do amor exigente. E, Laerte, olha só, que dia é hoje? O novo dia da minha vida. Minha gente, vocês estão vendo como é? É exatamente isso. Um novo dia da minha vida, o primeiro dia da minha nova vida. Laerte, muito obrigada pela sua parceria. E hoje a gente está fazendo o contrário, né? Isso. Normalmente nós estamos do outro lado da entrevista, uma conversa, como você sempre diz, mas quem está do outro lado é você. É E eu, verdade. e eu espero que eu consiga fazer um pouco do que você consegue fazer quando a gente vai no seu programa, que é nos deixar muito à vontade. É um programa que todos os voluntários não têm medo de ir, porque a gente sabe que vai ser muito bem conduzido. Eu estou feliz. De falar do amor exigente e deixar a gente falar. Então, hoje eu quero que você se apresente, o que é que você faz, por que é que por que é que a gente te convidou. Eu sei que você vai saber por quê. E depois a gente inicia a nossa conversa mais aprofundada sobre família e amor exigente. Tá bom? Eu sou psicoterapeuta de família há 47 anos, trabalho com casais e adolescentes. Amo o trabalho que eu faço, acho que eu tenho uma função na sociedade em lembrar e retomar o conceito de comunidade, de família. E isso, toda vez que eu estou no consultório, eu me sinto cumprindo um dado que foi me oferecido, de poder ajudar as famílias a lidarem bem. Por isso eu me identifiquei com amor exigente. Primeiro eu questionei amor exigente. Por que exigente? Porque na minha cabeça exigente era alguma coisa que saía do normal, era uma pessoa muito exigente. Aí eu pude entender o que é essas exigências nesses 7 anos conversando com vocês. Amor exigente é aquele que o pai, a mãe, o filho descobrem que amar não é uma brincadeira. Amar não é uma coisa de filme. O amor tem suas dificuldades, tem seus limites, e isso que precisa ser reconstruído na família. Hoje nós temos cada dia uma família diferente, cada hora uma família diferente, a garotada está sendo questionada, os adolescentes chegam no consultório com conflitos, você pergunta a ele o que você quer, quem você é, ele diz, eu não sei. E o excesso de informação tem feito com que a pessoa fique desinformada. Ou ele se agarra numa tábua de salvação. Às vezes é um jogo, às vezes é Facebook, às vezes é o WhatsApp, se prende ali e perde a riqueza que tem na internet. São milhares e milhares de informações boas, mas a pessoa fica perdida ali e segura numa tábua de salvação desse turbilhão de informações. É preciso que a família, os terapeutas, os médicos tomem consciência disso. Isso está trazendo sérios problemas para os jovens. E para os casais também. O casal hoje está desajustado. A coisa era montada, né? Cada um no seu trabalho, cada um no seu quadrado. Às vezes as pessoas se encontravam na hora de dormir e estava tudo bem, entre aspas, né? Aí, de repente, se encontra todo mundo em casa e não sabe nem como olhar no olho do outro. O eu tem que desaparecer para vir o nós. Então, essas dificuldades que a pandemia trouxe para a família. E quanto mais amor exigente, escolha calma, combate ao tabagismo, todos os grupos que se formam voluntariamente vão readquirindo o sentimento de comunidade. Quer dizer, vocês hoje no Amor Exigente fazem uma comunidade que se multiplica. Eu, quando conheci vocês no encontro internacional que teve aqui em Maceió, eu esperava ver um monte de casais sofredores, deprimidos, né? E eu cheguei lá, o pessoal estava cantando, brincando, eu falei, peraí, acho que eu estou no lugar errado. Mas agora, com a convivência, eu fui descobrindo o valor do amor exigente como um fator de trazer uma nova vida para a família. E essa nova vida traz mais.
saúde, traz mais vontade de viver, porque vocês fazem uma comunidade, assim que eu percebo. É exatamente isso. Até a nossa logo fala disso que você tá colocando aí, né? É uma logo onde uma mão está segura na outra. Então eu seguro a minha mão na sua, uno o meu Isso. coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Esse é o E aí a conceito gente de nós, vai, né, Henriette? Esse é o conceito de nós, exatamente, que lá. o amor a gente não consegue devolver para as pessoas que estão sozinhas, às vezes lutando com o filho sozinha. Quer dizer, esse sentimento de comunidade que a gente está precisando reconstruir. Né? Hoje, Exatamente. até nos apartamentos, quando vai fazer reunião com o síndico, vai um terço, vai às vezes 3, 4 pessoas na reunião de condomínio, porque as pessoas estão com dificuldade de negociar a vida, negociar como vão viver. Isso acontece em casa e vai para a escola e vai para o casal, né? Aí chega o E, amor exigente com o Padre Haroldo, essa pessoa incrível que ele foi para todo o movimento. Ele está vivo entre nós, eu tive com ele várias vezes. Uma pessoa que tudo para ele é amor, né? E o amor é exigente. Não é o e é amor que deixa engraçado, fazer e tudo, é né? engraçado que você, na hora que você falou aí do Padre Haroldo, a gente, esse pedacinho que eu falei agora, né? Eu coloco a minha mão na sua, é a oração. É a oração pluralista do amor exigente. E na Pois é. segunda parte ela vem pedir ao nosso poder superior que nos conceda, né? E Concedei-me, Senhor, a sabedoria, concedei-me, Senhor, a serenidade, concedei-me, Senhor, o discernimento, sabedoria para fazer as coisas que é coragem, né? A gente pede coragem para fazer as coisas que a gente pode fazer. Sabedoria para saber o que pode e o que não pode. Eu troquei a oração todinha, mas daqui a pouco a gente faz ela toda seguida. Mas é isso, é isso. A gente tem que saber o que, é que a gente consegue, aquilo que a gente não pode fazer e, acima de tudo, sabedoria, para saber o que pode e o que não pode. Porque às vezes, Laerte, a família está tão desarrumada que a gente não sabe nem o que, é que a gente pode fazer, que está ao nosso alcance, e a gente não sabe o que não pode. O que são coisas que já são postas, que não dependem da gente, né? Bom, Laerte, olha só. Se a gente não vai falar dos princípios do amor exigente, mas não tem como falar de amor exigente sem falar de alguns princípios básicos que vai gerar essa adequação, né, dentro da família, essas relações. Nesse momento, você falou aí que a família está dentro de casa, a gente passou um período, está passando ainda, que a família precisou se recolher. E aí você, como terapeuta, o que foi que você recebeu, Laerte? O que o que foi que estava você... escondido, o que estava escondido com cada um no seu quadrado, de repente, quando foi todo mundo para um quadrado, a confusão foi estabelecida. Aumentou depressão, aumentou feminicídio, divórcio e tal, porque nós fomos obrigados. Ninguém foi dizer, eu quero agora me juntar à minha família. Foi obrigado, juntou todo mundo num lugar só, sem saber conviver com isso. A gente perdeu isso. Eu tenho meninos que vão para a escola às 7 horas e voltam a casa às 6, 7 horas da noite, porque almoçam na escola, vivem na escola e às vezes sejam mais estressados do que os pais. Teve um que me disse aos 7 anos, né? Disse para os pais e depois me disse lá no consultório: eu estou cansado, doutor Laerto. Eu não consigo. De manhã eu tenho que enfrentar, saber que só vou chegar de noite em casa. 7 anos, pois. Por que eles vieram para o consultório? Porque um dia ele falou: não vou para a escola, eu quero dormir. Aí foram na escola, achar que tinha problema, não tinha problema na escola, estava tudo bem, rendimento ótimo, mas ele estava em estafa, uma criança de 7 anos, um grau de exigência muito grande, sem conceito de família. Quer dizer, se a gente fizer isso com nossos filhos, eles vão aprender a solidão. Aí quando tem que estar em casa, ele não consegue. Né? Hoje os adolescentes estão com dificuldade de namorar. Não consegue chegar para uma menina e conversar e paquerar a menina. Olha só como é que está a coisa. Será que vai ter casamento no futuro? Será que os jovens vão querer casar? Qual é o conceito de família que eles têm hoje? Você trabalha com a exigente de prevenção. Você sabe como a família chega lá sem rumo, sem saber como educar os filhos, porque até nós, psicólogos, damos conflito. Um diz uma coisa, outro diz outra, e a família fica sabendo, e agora? Como é que eu vou? Para onde eu vou? Qual é o caminho? Porque o vizinho do lado faz diferente. E se perdeu, Laerte, não sei se você percebe assim, algo que na nossa geração era muito claro de você perceber. Você sabia quem era o pai, você sabia quem era a mãe, você sabia quem eram os irmãos, você sabia quem ali naquela família era filho.
Não era assim? Perfeito. Os Hoje papéis é eram igual. definidos. Eram Hoje bem você não definidos, sabe. inclusive, não era só na sua família, o vizinho do lado, os papéis estavam igual. A criança era criada numa comunidade que tinha princípios. Eu, com 8, 9 anos, 10 horas da noite, a gente morava num conjunto residencial, todas as crianças vinham para casa. Quer dizer, a gente sabia que existe um conceito de comunidade, de horário para a criança estar em casa. Acabou isso, né? Acabou. Lógico que, veja bem, lógico que a gente não vai voltar, né, o tempo que a gente vivia, lógico que não vai. Mas a gente pode viver no tempo hoje com os nossos papéis concretos definidos. Não é Tem isso? uma coisa muito importante que às vezes eu vejo no consultório e que eu vejo que o amor a gente dá muito importante, né? Pais não são amigos. Pais são pais. Amigo é o coleguinha que vai brincar junto. E um pai que faz isso, ele perde o poder de pai, né? E a mãe Aí perde o você, poder de mãe. aí você pode perguntar ao filho assim, né? Ah, você não é meu amigo, você não é meu pai, que os filhos normalmente querem dizer. Se o seu amigo, eu me lembrei disso ontem, né? A gente estava refletindo sobre isso. O seu amigo, ele vai ficar acordado com você quando você tiver com febre? O seu amigo, ele vai dar dinheiro a você para você comprar uma roupa, para comprar o seu remédio, para ir para o seu cinema. O seu amigo vai fazer isso? Então, nós pais estamos querendo nos rebaixar, olha só que interessante, a condição de amigo. Isso A gente, mesmo. né, a gente perdeu o Isso mesmo. valor. A gente perdeu o nosso valor, a gente não sabe o valor que a gente tem na vida dos filhos. É Porque a gente está verdade. buscando ser amigo, buscando o amor do nosso filho. Enquanto os nossos filhos perceberem que nós estamos reféns, eles estão inseguros. Eles estão Perfeito. Olha inseguros. só. Vamos completar isso com o sentimento de culpa, que vocês trabalham muito. O sentimento de culpa faz o pai achar que tem uma dívida com o filho enorme. E aí ele começa a trocar, dar coisas para ver se substitui a relação dele com o filho. Ele acha que amigo é coisa de confidência. Sendo amigo dele, vai me contar as coisas. Não conta, porque ele não é pai, é amigo. Então, amigo, a gente não conta as coisas mais íntimas da gente. Então, essa questão de autoridade do pai e da mãe em casa facilita que um dia ele possa ver que o pai tem segurança nas coisas que faz e quando diz não para ele é por bem dele. Aconteceu um lance uma vez, um pai me disse, Laércio, eu fui chamar a atenção do meu filho e disse que eu não pedi para nascer, agora você tem que me dar as coisas, sou seu filho. Laércio, eu não soube o que dizer para ele. Eu digo, muito bem, eu vou te ensinar a resposta. Assim, realmente você não pediu, você nem podia pedir, mas eu e sua mãe quisemos você, para a gente dar amor e fazer você crescer como um homem de bem. E é isso que a gente está tentando fazer. A gente não está aqui para você ser feliz, não. A gente está aqui para você ser um homem de verdade e aprender a se frustrar. Quando eu tiver que dizer não, eu vou dizer, mas isso é com amor, meu filho. Aí ele falou, gostei da ideia. E olha só que engraçado, viu, Laerte? Faz muito tempo atrás, acho que eu não lembro o tempo, sei lá, uns 10 anos, 8 anos, eu estava num momento de lazer com os meus filhos. Eu me lembro exatamente, a gente estava pegando uma balsa, olha só, para ir para Paquetá, numa viagem que a gente estava no Rio de Janeiro. E ali aconteceu um conflitozinho de quero isso, não quero aquilo, não me lembro direito o que foi. E eu disse assim à minha filha, filha, olha, eu aqui não quero, não estou criando os melhores filhos do mundo. Isso é uma exigente que me ensinou. Eu estou aqui criando os melhores pais que vocês puderem ser. Se vocês não tiverem o exemplo de como ser pai ou ser mãe, como é que vocês vão ser? Perfeito. Não é? A Então, Ivanilda está dizendo assim, pai precisa ser pai para que o filho possa ser filho. Os e que papéis não ele, podem e, ser e misturados. que ele aprenda, e que ele tenha um modelo de como ser pai. Porque ele hoje pode ter, eu estou tirando aqui a imagem do. Ele hoje pode ter 12 anos de idade, 14 anos de idade, mas um dia ele vai ter 24, 34, e com quem ele aprendeu. Ou Pois a é. gente quer, onde a gente vai, ou então a gente vai criar os netos. Porque a gente não Tem vai ter muita gente filhos, né, criando, né? adultos. Tem muita Tem gente muita gente criando. criando. Porque olha só, Laerte, olha uma coisa assim, que não sei se o que é que você vê aí no seu consultório, que passa por essa questão também, tá? Você imagina que
Uma criança, quando ela nasce, um bebê, ela não serve para nada, né? Um bebê não serve, ele não serve. Ele está ali precisando que a gente sirva. Não é assim? É duro de Nem falar, sempre é mas, assim, não. Nem sempre mas é ele assim, não. precisa. Porque Quando o você bebê, não, quando eu falo Henriette, olha servir, só, o bebê, ele não está percebendo como a gente, mas ele também transmite. Quando você pega um bebê no colo e põe no teu colo e curte, cheira e curte, ele está te dando um sorriso, ele está devolvendo alguma coisa que ele recebeu para você, não, eu né? concordo com isso, eu concordo com isso. Mas o que eu quero, veja bem, o raciocínio assim que eu vou falar, quando eu digo que ele não serve, porque ele não vai lavar, ele não vai passar, ele não tem A uma palavra não é de função. valor, né? Ele não tem uma função concreta dentro daquela família. Ele está ali para receber afeto, para ser colocado no colo, para ser amparado, para isso. Só que esse bebê ele vai crescer. Esse bebê vai crescer. E vai chegar uma hora que esse bebê pode arrumar os brinquedos, que ele pode cuidar da roupinha dele no quarto. Então, isso é um processo. E eu não sei o que é que você percebe no seu consultório, Laerte, que os jovens hoje, os adolescentes, eles estão crescendo sem essa função de servir. De servir dentro da família, de servir dentro. Eu não sei como é isso, porque muitas vezes eu penso que esses jovens estão se perdendo, né, na consciência, na, né, na segurança deles, porque eles também não entendam, eles estão feito A bebê, gente tem quando a que palavra ver, a fala, gente tem estão que ver servindo. o papel que os pais dão para os filhos. Quando diz assim, você está em casa só para estudar, você tem tempo para estudar, você não precisa fazer nada. Agora eu quero ver você estudar. Há pais que dizem isso. Uns falam verbalmente e outros atuam assim. Quer saber da escola, quer saber que ele. Ah, tem uma menina que dizia para os pais: eu estou estudando, aí não posso ajudar a lavar a louça. Eu estou estudando, eu estou estudando. Ela ficava trancada no quarto. Começou a emagrecer, adoecer, quase fez anorexia, que ela só ficava com o livro para fugir do relacionamento familiar, que estava difícil e complicado. Então, olha só, às vezes os pais são os primeiros a não dar a função de meu filho, estudar é tudo, eu quero que você estude. Aí o cara diz, opa, então não preciso fazer mais nada, eu vou estudar. Se o E pai aí, também não é, se o pai também esse, não é um colaborador, se ele não vai ajudar a mãe, se os filhos não veem o pai ajudando, a mãe ajudando, eles fazendo os trabalhos de cooperação mútua, ele vai aprender o quê? Se ele tem um pai que senta no sofá e pede um para pegar a cerveja, outro pede o copo, e outro pega o chinelo, e a mulher cuida dele como se fosse o filho mais velho. Aí o papel de pai dele, onde é que entra? De participador, de decisão. Às vezes passa tudo, ah, fala com a sua mãe, fala com a sua mãe. Aí chega uma hora que a mãe não aguenta mais, aí começa a jogar para ele. Então, olha só, isso que você está falando é fundamental. Só eu quero acrescentar que o bebê tem função sim. Esse bebê traz amor para dentro de casa se não, ele for função, querido. não, função Pois é. ele tem ali aquela criatura ali que todo mundo vai jogar todo o amor, né, toda a Ele vai afetividade, mas trazer isso. Agora, ele é, só vai trazer se ele foi desejado. não, E com se ele certeza, aconteceu na vida do casal, já tem problema aí. Os casais que quando, casam que engravidaram, a maioria deles não ficam juntos. Olha só, esse cuidado a gente tem que ter, de saber que quando chega um bebê, ele vai mudar o sistema todinho. O sistema muda. Principalmente quando é o primeiro. Os pais vão errar muito. E às vezes ficam lendo, estudando, pensando que eles vão ter técnicas. O maior técnico para se criar um bebê é pai e mãe estar se amando, estar junto com aquele bebê, acariciando, cuidando, porque ele traz a possibilidade desse amor ser trabalhado em casa. Mas se ele é jogado com a babá, o dia que eu tive um caso de uma babá maravilhosa que cuidava da criança. E os pais livres, porque ela era uma babá maravilhosa, a criança adorava. Quando a criança fez 4 anos, olha só, a babá arranjou um namorado e casou. Aí se despediu dele, a mãe falou, não vem mais aqui não, que eu quero que ele esqueça de você. Que agora ele vai ter que aceitar outra babá. E não aceitava nunca babá nenhuma. Aí vai para o consultório. Aí chegaram e disse, mas por que a senhora disse para ela não ver o bebê? Se ela foi mais mãe do que a senhora. Ele está sentindo falta, ele está mandando as outras embora porque ele quer a babá dele de volta. Mas não dá mais, ela casou então. A senhora vai conversar com ela e pedir para ele ir lá, de vez em quando visitar ele, abraçar, curtir ele, dizer que ela não esquece dele, talvez ela chore ao abraçar. E aí ele vai entender que essa babá não abandonou ele.
Essa mãe psicológica não abandonou ele. E ela fez isso. A babá chorou quando soube que podia visitar o menino. Olha só. Então, muitas vezes, a escola, o professor de inglês, todo mundo vai substituindo o papel dos pais, porque eles estão ocupados com outras metas. Esse cuidado, quando você encontra lá no Amor Exigente Prevenção, que eu acho maravilhoso, eu sei o amor que você tem por esse espaço que o Brasil criou, que é uma novidade no Amor Exigente, e falta paz. Quando a gente faz uma live dessa, eu estou vendo aqui as pessoas participando, como é importante isso ser colocado na vida das pessoas, ser discutido na universidade. Não é, eu passei pela universidade, você passou, nunca se discutiu como ser família num momento novo. E quando o Amor Exigente Prevenção chega, vai discutir essa família nova, que você está dizendo, não dá para viver mais a família da vovó, mas a gente precisa descobrir uma família nova. E nessa família nova, o homem tem funções também. Tem funções. Há pouco agora, uma senhora me dizia, a minha vizinha tem emprego fixo, ela é funcionária federal, e o marido perdeu o emprego. Eles têm 3 filhos. O marido está em casa, faz comida, cuida das crianças, porque ele está desempregado, e ela vai trabalhar. Quer dizer, essa flexibilidade dessa nova família, quando o casal se reúne e esse homem não se sente mal porque está desempenhando um papel que antes era da esposa, mas a família nova está chegando. Quanta gente desses 14 milhões de desempregados poderiam ficar em casa no lugar da empregada e a mulher trabalhando? E na realidade, Laerte, tudo que você está colocando aí é muito bacana, até porque vai levar a gente a compreender o seguinte, que a família ela pode estar sendo constituída das mais diversas formas, né? Isso acontece, mas se o ser humano, se a pessoa ali, dentro, a pessoa individual, ela tem o seu papel, ela sabe qual é o papel dela, primeiro dentro daquele núcleo familiar, na sociedade, ela não vai se confundir. E quem estiver dependendo ali daquela pessoa também não vai se confundir. Porque a gente percebe, você sabe, você trabalha dentro do consultório, eu trabalho em outro laboratório, né? Verdade, verdade. Que é bem intenso, né? E esses laboratórios que a gente convive, quando a gente percebe um adolescente, uma criança desarrumada, gente, me desculpe, mas vai lá na família. Perfeito, é isso mesmo. Tem alguém desarrumado. E eu ainda vou dizer uma coisa mais séria, não sei se você concorda comigo, Laerte. Normalmente é a mãe. Não, é porque se dá esse papel à mãe e não dá para o pai. É ela que cuida da família. É ela que dá amor para a família. O pai é o provedor ainda hoje. Então a coisa explode na mãe, né? Porque ela fica sobrecarregada, porque o papel afetivo é feito pela mãe. Olha esse exemplo desse pai, né? Imagina essas crianças criadas com o pai em casa cuidando deles e sabendo que o pai está ali porque não tem emprego e a mãe tem. Quer dizer, escolher as funções de acordo com a necessidade, ter flexibilidade. A família doentia é rígida, os papéis estão estabelecidos fixamente e não tem negociar, não se negocia. Às vezes não é negócio, é negociata. Eu aceito determinadas coisas aparentes, mas por trás eu fico magoado. Uma outra coisa que o Amor a gente trabalha muito, essa questão da gente saber que a gente pode começar de novo e que o passado tem que ficar no passado. Quando eu digo é um novo dia da minha vida, eu estou disposto a construir algo novo. E vocês fazem essa proposta. Quer dizer, o Amor a gente tem essa proposta de que a gente possa ver uma vida nova para todo mundo, não só para aquele que está ali, mas para todos nós. Quer dizer, uma família modelo é essa. Uma mulher ganha 20 mil por mês, porque é funcionária federal, e o pai está em casa cuidando dos filhos. Qual é o problema? Isso não faz ele mulher. Né? Eu senti isso quando eu casei. Eu casei com 27 anos, fui para a lua de mel. No primeiro dia, minha mulher saiu para trabalhar e deixou um bilhetinho. Eu só ia trabalhar à tarde. Ó, Laerte, a comida está mais feita, mais ou menos feita. Você acaba que eu vou chegar depois de você. Eu falei, mas espera aí. Quem tem que chegar em casa para comer sou eu, o machismo, né? À toa. Aí, como eu estava em terapia, eu disse, espera aí, Léo. Não é assim, não. Você vai tratar a sua mulher quando ela chegar com muito carinho, você vai preparar a comida. Quer dizer, logo no início, porque eu estava me trabalhando, eu pude entender isso e não fiquei zangado. Quando ela chegou, a gente sentou e almoçou e curtiu. Quantas vezes esse machismo dentro de nós nos impede de flexionar diante das circunstâncias? E é isso que eu vejo, que você tem essa possibilidade quando você vive isso, de encarar que cada dia é um dia novo para você também. Tá?
E aí você falou de uma palavra incrível, e eu vou lhe dizer uma coisa aqui, até para quem está aqui na live, circunstâncias. Isso é muito legal, porque veja bem, cada um de nós aqui temos uma família com as suas características, com as suas dificuldades e com as suas coisas positivas. Cada um de nós aqui, né? Então, Pois é, a gente muitas vezes não olha para essa família que a gente tem, a gente não enxerga como ela é e vai buscando algo que a gente não pode. A história da oração, né? Sabedoria para verdade. aceitar aquilo que eu não posso mudar. E outra coisa, as minhas circunstâncias são essas. Quando de repente a gente tem um filho que algumas pessoas chamam exigente, chamam de desafio, né? O filho desafio é aquele que vai precisar, que exige mais de mim, que exige mais das minhas demandas emocionais, que exige mais das Verdade. minhas demandas físicas, né? Existe, lógico. E, Mas e existe é um ditado que atrapalha isso, né? Que alguns pais dizem, eu trato todos os filhos iguais. Impossível ele querer isso, né? possível, possível. Nem todos são iguais, os gêmeos são diferentes, né? Não existe. Não existe. Então, a gente concorda que existem essas demandas. E, Sim, e como é que a gente pode, Laerte, olhar para a nossa realidade concreta, as nossas circunstâncias, como você falou, e olhar de maneira assim, eu posso ser melhor do que isso, eu posso estar acima das circunstâncias. Aonde a gente encontra e como, né? Onde ou e como a gente pode encontrar essa força? E em um caso concreto, por exemplo, eu tenho um filho que não gosta de estudar, ponto. Ou eu tenho um filho que não sai da internet, que não deixa a rede social. Duas situações muito, muito comuns. muito, muito. Tá todo com o consultório cheio de Ou a gente adolescentes. quebra, ou a gente quebra o filho, ou a gente quebra, entenda, ou a gente quebra o filho, ou a gente quebra a tecnologia, ou a gente tira dessa, quer dizer, a gente vai para o extremismo. A gente não consegue encontrar um caminho Mas espera aí, olha só. maduro. Eu tive um adolescente que chegou lá com 16 anos. Ele vivia no quarto e não saía do quarto nem para comer. Ia na sala, a família reunida, ele fazia o prato e voltava para o quarto. E aí os pais resolveram vir conversar comigo. Eu tenho que trazer o garoto aqui, eu quero ver, né? No primeiro dia ele cruzou os braços sem conversa. Ele não queria estar ali, como ele nunca quis estar junto com os pais. Olha só que interessante. Aí ele ficou um dia comigo, depois os pais saíram, ele ficou, a gente começou a conversar, eu senti que ele estava mais solto. A gente teve 4 sessões. Depois veio a família, assim que eu faço com um adolescente. Começa, na 4ª sessão a família vem junto. E na 4ª sessão a mãe disse assim, ele melhorou. Eu estou sentindo que ele está chegando mais perto, está conversando mais. Eu disse, mas foi só ele que mudou? Aí a mãe disse, eu estou brigando menos com ele. Eu vi que brigar só me afastava dele. A mãe começou a entender. Aí eu olhei para o pai, e você, pai? Não, Laerte, isso eu deixei para ela fazer, porque eu estou ocupado com outras coisas. Quer dizer, a figura masculina, ele estava perdida. Vendo o pai ali, já era uma coisa importante para ele, que o pai estava junto com a mãe. Aí a mãe disse, doutor Laerte, eu deixei de trabalhar na empresa do meu marido e fui para casa. Comecei a cuidar melhor das coisas da casa. E estou mais calma, porque eu vivi estressada entre a casa e o trabalho. A senhora melhorou mais do que seu filho. Quer dizer, quando você encontra um casal que está disposto a fazer mudanças e não quer que eu mude só o filho, você consegue resultados maravilhosos. Quando você vai, o pessoal que vai lá para o Amor Exigente Prevenção, você observa quando o casal está aberto, está curioso, eles querem novidades, eles estão dispostos a fazer mudanças. E essa frase, né, hoje é o primeiro dia da minha nova vida, isso entra no cérebro e a pessoa começa a pensar, poxa, pode ser sim, por que não? E aí nas conversas do Amor Exigente, eles vão elaborando novas formas, um trocando com o outro. Esse sentimento que antigamente os vizinhos conversavam, existia um conceito de como educar. Acabou, os vizinhos não conversam mais, cada um do seu jeito, e às vezes lendo livros de autoajuda, porque não ajuda. Eu dizer que livro de autoajuda não ajuda é porque a pessoa continua sozinho. Ele não está com o outro. E aquela autoajuda é um modelo, que ele não consegue seguir, ele se frustra.
Porque a realidade é outra coisa do que está no livro. O livro é um ideal. A Sandra colocou aqui no comentário uma coisa bem legal que foi o seguinte, é um dos nossos princípios, das nossas crenças, né? Que nada muda se eu não mudar. Então, quantas Claro. vezes os pais querem, vai no consultório de um terapeuta, ou vai ao Amor Exigente, ou vai sei lá onde, querendo encontrar uma fórmula mágica para mudar o outro. Mas nós Quando estamos na na época realidade... do Doril, né? Nós estamos Oi? na época do Doril. Tomou Doril? E o pior é que esse Doril, o Doril hoje, se fosse apenas um comprimidinho branco, tava tudo bem. Mas o Doril hoje são os prazeres, né? São as nossas fugas. A Isso, gente começa a se envolver isso, com tantas coisas. Os adolescentes vão encontrar as drogas, vão isso encontrar a mesmo. bebida, vão encontrar hoje uma coisa muito séria, e é bom que a gente fale um pouco por alto, é lógico, não teria que ser uma live muito. Eu até vou propor essa live, porque eu acho que é importante também. Vão buscar hoje uma coisa que está sendo muito silenciosa e muito grande, que é a pornografia, Laerte. Ah, quantos estão viciados em masturbar? Muito sério, Quantos muito sério. adolescentes estão, até adultos já, viciados? Porque eles estão recebendo milhões, esses grupos que fazem filme, eles estão riquíssimos, porque é uma quantidade imensa de pessoas que estão buscando a masturbação como solução para a sua afetividade. Olha só, de vez em quando no meu aparece no meu computador assim, fulano gostou de você, quer conhecer você, a chamada aparece. Quer dizer, quem está carente sozinho e vê uma mulher bonita, acaba brincando com isso e não sai mais depois. E a gente está falando de adulto, mas gente, olha, é, Se o adulto entra, é imagina o fato. adolescente. Mas hoje o adolescente e as crianças estão cada vez mais sendo introduzidos nesse mundo. E o E, e a pornográfico, gente, e a gente o não vai ficar. pornográfico não fala. O pornográfico não fala de amor, fala em agressão. Coloca uns caras com pênis grande, umas mulheres toda gostosas, não tem beijo, não tem carinho, não tem nada. É tirar a roupa e fazer isso. E o garoto está aprendendo que amar é isso. Ele está ali, achando que é aquilo. Alguns se sentem frustrados porque não tem aquele corpo, a menina porque não, sabe? Começam eles a criar uma autoimagem ruim porque eles estão vendo um modelo ali totalmente deformado, de agressão mesmo. É muita agressão. E eles estão vendo isso. E vai levar para onde depois, quando eles forem jovens? Eu já tive casais que queriam se separar porque ele não queria fazer sexo anal. Ela não queria. Dizia, eu não quero, acho isso nojento. Ele disse, mas não é nojento, eu quero, você é minha mulher. Eles chegaram no consultório assim. Quer dizer, esse rapaz provavelmente Mas foi a gente, a viciado. gente, então, a gente vê aí adultos, né, tão desarrumados, adultos que a gente acredita que tem até um pouco mais de maturidade emocional para poder desenvolver habilidades e encontrar caminhos, né? Mas hoje, eu digo aí para os pais, para os avós, né, para os tios, que observem. Observe, porque o número de adolescentes que estão. E agora na pandemia isso aumentou muito. Isso são dados estatísticos Olha, está de dizendo adolescentes que aqui, estão. a Ivanilda está dizendo aqui que a temática da dependência sexual Merece uma live. essa é uma live. Merece Amiga, essas mesmo, coisas não Ivanilda. falam, não A se gente tem que conversa com deixar família, até né? anotado isso, porque merece mesmo. Acho que é um tema que a gente precisa abordar aqui, porque os pais não estão entendendo que isso pode estar acontecendo. Não Quantos casos, conversa. né, de suicídio por trás não está outra coisa, tá a pornografia. Tá, um garoto, há 2 anos atrás, chegou lá no consultório, 18 anos, que tentou suicídio. Tentou mesmo. A sorte foi que os pais acharam algo estranho, foram para o quarto, ele estava dormindo, aí viram os comprimidos da avó dele, tomou tudo. Aí chamaram o bombeiro, gente lá, foi lá socorrer, fizeram lavagem e salvaram ele. Aí ele veio para o consultório. Eu falei, rapaz, por que você quer morrer? Porque eu sou impotente. Rapaz, você com 18 anos não pode ser impotente. Você teve um evento. Não, eu já tentei várias vezes. Nem me masturbando mais eu consigo. Isso é excesso de masturbação. Só isso. Você está falando de um jovem de 18 anos, né? Mas isso está começando. Bom, mas a gente vamos pensar em outra live para isso, porque o assunto Não, tem é outro sério, tempo também. Outro tempo, né? outro período que eu quero fazer uma live. E se tiver um médico que trabalha com droga, ele vai nos ajudar muito, porque as meninas estão bebendo vodka. Elas não tomam cerveja como os homens. A vodka tem 40 graus.
E aos 14 anos elas estão começando. Sabe por quê? Porque nós não vamos às festas deles. Eles ficam sozinhos nas festas. Eles não querem que você vá. E os pais deixam, tá bem, deixam ele nas festas. Aí tem um de 18 anos que compra. E aí os outros todos bebem. Imagina uma menina de 14 anos, como ela fica quando ela bebe. E os vícios vão entrar, a dependência de álcool vai chegar muito cedo na vida delas. E o pessoal não está vendo isso, não está se conversando. E aí, Laerte, é onde entra o nosso papel, que eu fico sempre pensando nisso. A gente aqui tem apontado as realidades, a nossa realidade, porque ninguém está aqui falando que tá isento, né, dessas influências. Ninguém está dizendo isso aqui. Apenas que a gente conseguiu compreender, olhou para ela, sabe que ela existe e procura um caminho para fazer uma mudança. Essa é a única diferença. E esse caminho para a gente hoje é um deles é o caminho do amor exigente, que tanto você divulga. Mas quando a gente pensa assim, ó, aqui no amor exigente a gente tem um dos princípios que a gente fala, que é o princípio... Tá, que eu quero... Deixa eu pegar aqui para a gente poder... Que é o princípio, minha gente, da crise, né? E agora me ajudem aí, Mas que a gente tem uma medicaçãozinha que a gente chama de Defiforex. Olha só. Defiforex. Eu não estou nem aqui com a caixinha da medicação, porque eu nem imaginei que eu ia falar dela agora. Mas quando a gente tem, que a gente já percebeu o problema, a gente já percebeu. E só falar que ele existe não vai mudar. Concorda? Concordo. Então, o amor exigente tem lá, ó, ele tem o Defiforex que ele vai dizer assim, defina o seu alvo. O que é que está acontecendo? A crise, Rosana, obrigada. E agora eu fui lá na culpa. Ó, crise, é isso mesmo. Crise. Quando a gente vai falar do princípio, que todas as crises bem administradas, quando elas são bem administradas, elas produzem grandes mudanças na nossa vida. O Defiforex, é isso mesmo. Então, a gente vai definir o alvo. Quem está aqui na nossa live, que está vindo pela primeira vez, ou que vai ouvir ainda gravada, porque está gravada aqui no nosso feed, fica lá, pensa nisso. Quando a gente chega lá, que vai lá no consultório, né, Laerte? Que vai lá no teu consultório, as pessoas estão desarrumadas, estão perdidas, né, os pais e as mães. Lógico que você vai pedir para que eles primeiro, né, aí você vai falar que se enfrentem, né, com o que tem, e como é que eles podem mudar isso? Então, primeiro, que você trabalha isso, e o amor exigente adulto, família também trabalha, é a possibilidade de eu aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Os casais que chegam lá não se escutam mais. Um está falando, mas isso eu já sei. Quer dizer, parece que a coisa está tão cristalizada que eu perco a possibilidade de ouvir alguma coisa que mudou no outro. A coisa é tão grave que os centros que trabalham com adolescentes e jovens usando droga, usuário de droga, eles dizem que a família só vai saber que ele está usando droga 1 ano depois que ele começou. Quer dizer, meu Deus, as famílias não se veem mais. Eu não olho. E outra coisa, quando ele vem usar uma droga, é porque aquela droga do comportamento, ela já iniciou quando ele tinha 3 anos de idade, 2 anos de idade. Você tem uma frase muito legal. Quando você foi saber do amor exigente em São Paulo, você queria ajudar as pessoas. Aí você descobriu que você tinha uma droga de comportamento. Eu tinha, né? Era eu mesma, não era ninguém, não. Quando eu fui para o amor exigente, que eu fui conhecer isso, eu acreditava que eu ia ajudar outras pessoas, eu não tinha problema nenhum. Como é que eu tinha? Meus filhos eram crianças. E aí, quando eu fui entendendo cada princípio, e é bem legal, se aqui tem alguém que não é do amor exigente, que está conhecendo o amor exigente agora pela primeira vez, não se assustem. Mas foi muito importante eu entender isso. É a história do definir o alvo. Né? Eu defini o alvo e eu fixei prioridades. As minhas prioridades eram as minhas mudanças. Formulei um plano de ação. Sei lá, um deles, eu me lembro agora, que era não parar de gritar. Eu não sei se esse é o caso de quem está aqui, né? Fala gritando, só reclama o tempo todo. E eu fixei, está lá no remédiozinho. Isso está numa live lá, na live que fala de crise, você vai entender bem. Está lá gravado no nosso feed. Então, tive que formular um plano. E várias amigas nossas aqui me deram como ajuda, foram os meus apoios. E executei.
E hoje eu tenho 14 anos já, que estou nessa caminhada de amor exigente, Laerte. Eu ainda tenho outros comportamentos que ainda não estão bons, né? Que estão a droga às vezes. Vão surgindo Mas novos, né? Vão surgindo vão novos. surgindo novos. Mas o gritar já acabou. Essa droga eu não tenho mais. Dizem que a gente grita, os psicanalistas dizem que a gente grita porque a gente está longe do coração do outro. E a gente fala mais alto para ver se ele escuta. Mas é o coração que precisa estar perto, não é a audição. E aí, com o tempo, a gente vê que não adianta. Laerte, tem um desafio que eu sei que algumas pessoas não vão. É aquela história, amor exigente a gente fala, você guarda no coração, se aquilo não servir para você, não fizer sentido, você guarda no bolso, onde você quiser, um dia pode fazer sentido. Mas isso já é uma questão das raízes culturais. O meu pai, ele nunca vi meu pai dar uma buzinada no trânsito para gritar com alguém. Como ele não pode gritar com a voz, a gente grita com a buzina. Eu nunca vi. E se alguém buzinasse atrás dele, aí ele parava, ele não saía do campo. Eu não faço isso. Mas eu aprendi a não buzinar. Porque sabe o que eu penso? Assim, quando eu tô dando eu não decidi que eu não ia gritar mais, eu decidi. Não grite. Eu decidi que grito não faria mais parte da minha forma, né, de conduzir a minha vida, as minhas demandas, os meus aborrecimentos. E aí eu percebi que se eu ficasse buzinando também no trânsito, para tirar reclamar com alguém, brigar com alguém, eu estava gritando do mesmo jeito. Eu parei. Quer dizer, parei há muitos anos. Eu hoje, quando eu vou dar uma buzina, quando eu vou fazer uma buzinada para chamar alguém, eu fico batendo, não sei nem onde é que a buzina está. Porque realmente eu perdi esse hábito. Vamos lá, a nossa conversa está muito pedagógica. Né? Porque olha só, você gritava porque só com o grito eles te ouviam. Então havia um complô. Quando a mamãe gritar, a gente atende. O homem não é assim. Né? Lá em casa era assim. Ela ficava chamando, vem almoçar. Peraí, mãe, só um instantinho, está acabando aqui, deixa acabar o filme. Aí eu levantava, ia lá e desligava a televisão. Oh, pai, por que você fez isso? Porque aí quebrava aquela obsessão que eles estavam ali, aí ia para a mesa. Se eu deixasse, a mãe ia gritando, até que ela desse um grito maior, e aí ele sabia, está na hora, porque senão vem coisa ruim. Quer dizer, como os filhos aceitam o jogo com a gente. Aquele sabe que se pedir o pai disser não e for chorar com a mãe vai convencer o pai de dar, aí eles não conversam mais com o pai. Mamãe, conversa com o papai. Aí já começa essa divisão da mãe só convencer o pai. Isso, às vezes, a mãe toma uma atitude e, às vezes, o pai vai lá e atrapalha. Chega, não, sua mãe está nervosa, vem cá, vamos fazer com você. Não vai dar certo isso. E não dá muitas vezes, porque o casal não entende a importância dos dois estarem com uma forma ideal. Não precisa ser perfeita, mas os dois estão combinando como vão educar. Se um assopra e o outro belisca, não vai resolver. Eles vão aprender a jogar com aquele que assopra. E isso eles vão levar para a sociedade. Então, como é importante a gente saber que o filho também joga com a gente. Não é só a gente que joga, não. Eles dizem assim, ó, desse jeito que você faz, eu vou te ouvir. Quando você gritar, eu te escuto. É o meu tempo de mudar. E, às vezes, essa alimentação é grande. No dia que você parou de gritar, você tomou outras atitudes, muito mais efetivas e menos desgastantes. Olha o resultado que você tem hoje. O amor exigente trouxe para você assim, uma forma de refletir em grupo, que a gente não faz mais. É todo mundo muito só. O casal não conversa. O casal não conversa sobre a vida sexual do casal. Não conversa. Então, isso é um problema sério de comunicação humana que está cada vez mais falha. Porque o estresse, meu Deus. O estresse. Se eu pudesse pedir a Deus que tirasse o estresse da humanidade, nós teríamos a paz. O que é o estresse? O estresse é quando eu estou fazendo mais do que eu posso. E meu organismo começa a cansar mais rápido. E perder a paciência, perder a calma. Quem não está estressado hoje? O mundo inteiro está vivendo estresse. Estresse pode trazer depressão, doença, agressividade. Cada casal vai responder dessa forma. E por que eu posso diminuir o estresse? A atividade diminui meu estresse. Principalmente as sociais, de sair, dois casais, de conversar, de rir, de brincar. Sabe, você volta para casa renovado. Quando você traz o casal para sua casa, você vai à casa do casal, seus filhos aprendem essa troca, às vezes os filhos se comunicam, você vai criando um grupo de identidade, porque nós somos sociais. Não podemos mais fazer isso. Não estamos indo agora então aqueles que iam não vão. Não pode.
E aí, eu vou resolver o que agora? Tem que aprender a brincar em casa. Eu fiz um programa só sobre isso, do lado lúdico, como brincar em casa. E a gente tinha brincadeiras na nossa infância que não eram legal. Essa quem erra sai. Não via a brincadeira da cadeira, né? De ficar rodando em volta da cadeira. Quem é que sai primeiro? É o que tem mais coordenação motora ou é o que não tem nenhuma? Isso foi para a escola. O cara que sabe jogar, ele é famoso, ele é importante, o que é meio funcionário vai para o banco. E aí ele vai deixando de jogar, ele vai se sentindo negligenciado, né? A dança da cadeira devia ser legal, mas sai, depois volta todo mundo. Né? Ah, dessa vez não fui, roda de novo, vou ver agora. Porque aquele... Não sei, respira aí fundo. Respira. Só um minutinho, viu? Vai falando aí que eu vou fechar meu, ver se eu consigo mexer o meu microfone para pedir uma água aqui. Tá certo, querido. Não, mas vai falando. Meu filho, Pedro, me dá um pouco de água aqui que eu estou engasgada. Agora, deixa eu aproveitar para lhe dizer uma coisa, que a gente tem 5 minutos, tá? Para fechar aqui, porque eu preciso dar um aviso ainda, uma coisa bem legal, que eu acho que você vai gostar também para o pessoal. E aí você dá uma mensagem final, já agradeço por isso. O outro tá passando aqui embaixo para ninguém ver. Já viu, filho? Vá, diga. Pois é, quando a gente consegue entender que não é ajuda só, que a gente vai ajudar também, que a gente se sente importante num grupo, ó, a minha mulher estava escutando o programa, eu não posso te dar essa água, mas ela escutou e trouxe para mim. Carinhos. Ó, quando a gente consegue perceber que a gente pode ajudar também, que a gente tem um papel de ajuda, como você diz, os filhos também nos ajudam. Se esse processo de ajuda mútua começa a acontecer em casa, e a gente aprendeu no Amor Exigente que essa ajuda mútua é importante, a gente começa a descobrir grupos de troca. Eu recebi do meu aniversário um grupo da igreja que reza na casa das pessoas. Como não pode entrar, eles ficam na porta, rezando na rua. Eu disse, mas vocês têm coragem? Eu disse, Laerte, a gente precisa ter corajoso, mostrar o que a gente sente espiritualmente, que a gente tem vergonha. Você não vê no restaurante a pessoa quando senta à mesa, dá as mãos da família e rezar o Pai Nosso. Vai ser show, né? A gente não faz isso. Tem gente que nem se benze quando senta à mesa, porque tem vergonha de expressar uma coisa que é tão bonita. Né? E a gente está perdendo essas coisas da espiritualidade. Ó, eu tenho um Deus que me ajuda, que me apoia, eu vivo isso, eu sou católico. Ele disse, Alerte, a gente está perdendo essa vergonha. Não pode mais entrar na casa. Eles vieram aqui e foram para o salão de festa, porque eu não podia entrar na minha casa. E foi muito legal, rezamos ao terço, conversamos bastante depois. Quando vimos já era 10 horas, não podia fazer mais barulho. Né? Então, essa coisa de descobrir a comunidade, de, sabe, sair de dentro da gente, sair da nossa casa, sair da nossa igreja para ir para a comunidade, isso é uma sensação maravilhosa. Se nossos filhos veem isso, eles vão ser criados dessa forma. Um pai me disse ontem, Laerte, mas a gente vai à igreja todo domingo. Depois ele não quis mais ir. Claro, a minha igreja não faz missa para criança. E uma missa de adulto, uma criança de 7, 6 anos, não tem sentido. Então a gente precisa evoluir. O padre agora está fazendo um dia lá que tem missa para criança. E está aumentando as crianças indo para a missa. Porque está usando uma linguagem adequada. Então quando a gente começa a descobrir isso, se eu quero levar a criança para a religião, eu tenho que dar alguma coisa que ela goste? E não posso dar uma coisa que eu tenho que ficar quieta do meu lado. No Amor Exigente, você está vivendo essa experiência quando faz os encontros de família, né? As crianças vão junto e tal. É um processo muito bonito, você percebe. O Escolha Calma está fazendo meditação com criança. E o resultado tem sido maravilhoso. O combate ao tabagismo, Alagoas deu um show. Né? Bateu recorde de diminuição de uso. Quer dizer, e agora eu estou descobrindo uma neurocientista que está recuperando presidiários para que eles não voltem mais, conseguindo trabalho, padrinho. Então a comunidade, esses movimentos de comunidade são maravilhosos. Eu queria sim que a gente possa fazer mais lives e que tenha mais acesso, porque a gente vai fazer essa discussão, vai mexer lá dentro da casa deles também, né? E a gente precisa aumentar as pessoas que frequentam. É exatamente isso, Laerte. A gente precisa falar, a gente precisa...
Porque a gente nunca sabe quando a pessoa que está com o ouvido aberto para escutar, ela vai receber a mensagem. Quantas vezes a gente fala de amor exigente, alguém perto de alguém, e esse alguém vem dizer depois de muito tempo, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar em amor Pois é. exigente. Vamos Né? ouvir agora, né? Quantas pessoas no seu programa ouvem aquele programa com amor exigente, né? Conversando com o terapeuta de família, que a gente sempre está lá, e um belo dia o ouvido estava preparado para ouvir. Isso Isso aí é mesmo. para mim. Então que a Isso gente mesmo. possa, que essa noite possa ter sido um abrir de olhos e um abrir de ouvidos para Ó, muita gente que está nos acompanhando. o Natal Eu, está chegando. O Natal devia ser isso, né? No dia 25, todo mundo pensar, bom, vamos ver de novo, vamos nascer junto com Jesus. Vamos nascer junto com o nosso ídolo religioso, vamos crescer junto e juntar a família mesmo. O que a gente pode melhorar em casa? Que o Natal pudesse ser isso. Hoje é um novo dia da minha nova vida. Puxa vida. Isso, essa flexibilidade que a família precisa aprender e levar para a comunidade. Isso que o amor a gente está propondo. Né? Feliz e a Natal se a gente gente não se vê mais, né? E a gente agradece, Laerte, nós todos, eu estou aqui, porque só pode ter uma pessoa na live para fazer ser o anfitrião, mas eu estou aqui em nome de toda a família Amor Exigente de Maceió. E eu não falo só do grupo da prevenção, eu falo de todos os grupos que você nos acolhe tão bem, que você é o nosso primeiro, né, em termos de mídia, é o nosso primeiro divulgador do nosso Ah, trabalho. eu amo. Eu amo Então, amor a gente. Eu muito amo. obrigada. E agora, gente, vocês vão ter mais um canal do Amor Exigente Prevenção, que é no YouTube. Amor Exigente, acho que é Amor Exigente, né? Me lembra aí, César. Mas eu boto Amor Exigente, acho que vocês vão achar. Grupo Semente. César tá aí na live, coloca aí pra gente. Se vocês não colocarem aqui, a gente vai botar também no nosso Stories já o canal. Então, toda quarta, 2 vezes na semana, acho que é quarta e sábado, eu também estou com medo de dizer, mas quarta eu sei de certeza. É isso mesmo, Elba. Muita gratidão a esse grande amigo, né? Então, Tá gente aqui dizendo gratidão. gratidão a você, viu, Laerte? Gratidão a Ah, você. nós. É. Aí, É olha só, nós. para não cair que a gente tem que deixar essa live salva. Educaé Maceió, tá aqui, ó. O nosso YouTube, Educaé Maceió. Nós Isso. estamos subindo as nossas lives, porque fica mais fácil a visualização. Inclusive, dá até para você acelerar um pouco a voz, né? E ouvir mais rápido, e indicar para as pessoas. Então, mais um canal, que é o Educaé Maceió. A gente vai estar colocando os nossos stories. Isso mesmo, a Elba está dizendo, é a Elba que está mandando dizer que está muito grata a você. Ah, Então, eu pessoal, também sou grato. mais uma vez, muito obrigada. Muito Eu obrigada. De quero vez que em você quando, mande, eu quero que você mande a gravação para eu mandar. eu Eu vou tenho mandar. 296 amigos no WhatsApp. Eu Tá, vou deixa eu mandar ver para o aqui. pessoal Uma todo. coisa aqui. Amor Exigente, Educaé, Maceió, Amor Exigente. Tá? É no YouTube, é exatamente isso, tá? Hoje já está subindo, hoje é quarta, está subindo uma live para lá. E a gente vai acompanhando, porque a gente precisa ter mais canais, onde mais pessoas possam ouvir aquilo que é tão, tão rico, né? Tão precioso. A E eu, Ivanilda mandou um monte de coração para a gente. É é, só um bem, olha. A e sua eu, pre- coordenadora está aprovando. e eu preciso terminar, Laerte, como muitas vezes eu termino lá no seu programa, pedindo para que a gente reze junto a oração da serenidade, Vamos tá lá. bom? Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Amém. Amém. Então essa live vai ficar salva aqui no nosso feed e também, não hoje, mas em outro momento, ela vai subir lá para o nosso YouTube e aí vocês divulgam. Olha, A só gente vai está estar. subindo o coração aqui, cada vez mais Você tá vendo? Você tá vendo quanto amor por você aí? Porque por para mim nós, não por é. nós, por nós. Então é isso, Laerte. Que o meu coração esteja subindo aí também. Você sabe o quanto eu sou grata. O Amor Exigente é grato. E é isso, e pronto, fiquem com Deus, que o Natal seja um Natal muito abençoado para todas as famílias, que da forma como a gente puder,
e conseguir fazer, que a gente possa celebrar junto com os nossos. Amém? Amém. Amém. Então, vou encerrar aqui para poder salvar. Coração.